Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos iniciando então agora o módulo 8, que chama-se Introdução à Função. Essa matéria de função vai acompanhar vocês até o terceiro ano, e dependendo do curso que vocês façam também diretamente na faculdade. Dependendo do curso, né? É lógico. Função, na realidade, é uma continuação entre conjuntos. De uma certa forma, é uma relação entre dois ou mais conjuntos. Ok? Beleza? Então, nessa aula, iremos verificar com vocês o seguinte: quais são os objetos do conhecimento? A definição de função, a definição de domínio, a definição de imagem, tá ok? E essas outras funções definidas por fórmulas, iremos comentar com vocês também, ok? Então, são esses tópicos que iremos falar com vocês no módulo 8, tá ok? Então, vamos lá. Aqui na introdução tem um pequeno exemplo, depois vocês podem verificar isso no próprio livro para você entender melhor, mas dependendo da fala nossa, voltaremos e vamos comentar com vocês. O nosso papel central, então, é fazer assim, quer ver? Vamos lá. Aqui, definição de função. Dados dois conjuntos, tá? Não vazios. De uma certa forma, dos conjuntos, podemos colocar assim, ó. Nós podemos colocar um conjunto, um outro conjunto. Aqui posso chamar de conjunto A e aqui posso chamar de conjunto B. Então, existe uma relação de A até B, tá? Aqui será colocado alguns elementos do conjunto A, que será relacionado com os elementos do conjunto B e assim por diante, tá? Vamos verificar o que significa realmente essa relação. Vocês perceberam que eu falei relação, não falei função. Muito bem. Dados dos conjuntos não vazios, a função f de um conjunto A para o conjunto B, tá? Essa frase aqui, ó, f de A de um conjunto A para o conjunto B, nós podemos colocar nessa simbologia aqui. Esse símbolo aqui representa a mesma frase. F de A em B, olha lá, f é uma função de A em B que parte de A até B, olha aqui, ó, que parte de A até B, é uma relação entre elementos de A e elementos de B, em que cada elemento de A, eu vou só reforçar essa frase aqui, tá? Em que cada elemento de A tem que ser todos os elementos de A, está relacionado a um único elemento de B. Então, todos os elementos de A, todos, um a um, tem que ter uma única relação com o conjunto B. Tem que ter uma única relação. Ok? Bom, aí nós temos então aqui três partes que nós iremos comentar. Ó. Domínio da função. Em linguagem bem simples, domínio da função é de onde parte a seta do conjunto. Olha só, a seta daqui ó, parte de A e vai para B, né? Então, o conjunto A chama domínio da função. O domínio da função será chamado de desão F. Tudo bem? É só uma simbologia. df indica então o domínio da função. Chamamos de domínio da função todos os elementos do conjunto A, que são os valores de x, ou seja, de onde partem a seta. Olha aqui, ó, f de A em B. Está partindo a seta do ponto A, ou seja, do conjunto A, né? Então, o conjunto A chama-se domínio da função. Poderíamos colocar assim, ó, igual ao conjunto A. Domínio da função, conjunto A. Contradomínio da função, CDF. Tá ok? É meio estranho, né? Mas são simbologias. CDF em função indica contradomínio, tá? F da função. Então, chama-se contradomínio da função. São todos os elementos do conjunto B, ou seja, todos aquele conjunto aonde chega a seta. Dá para perceber que a seta está chegando em B, parte de A e vai até B. Então, B é o conjunto contradomínio da função. Podemos colocar aqui só para reforçar. Pronto.
Imagem da função. IMF. IMF, imagem da função. Imagem da função refere-se a todos os elementos do conjunto B que receberam as setas. Tá certo? Beleza? Todos os elementos do conjunto B que receberam as setas. Tá ok? É meio estranho falar, porque de uma certa forma isso aqui é o primeiro contato que você tem sobre o assunto. Tá bom? Mas vamos tentar entender aqui nas páginas anteriores e logo voltaremos aqui. Vamos lá. Meninos, meninas, vamos só entender essa aqui. Aqui nós temos lá uma relação de A vai para B. Aqui mesma coisa, de A vai para B. Aqui uma relação que vai de A até B. Tá certo? Então, as figuras 1, 2 e 3 abaixo representam funções, pois todos os elementos de x, aqui ó, são os elementos, está associado a um e somente um elemento de f de x. Ou seja, ó, aqui relaciona apenas uma única vez. Todos os elementos têm que participar. Todos os elementos de A têm que participar. Tudo bem? Olha lá, uma única vez, ó, uma única vez. Aqui, ó, todos os elementos dessa outra aqui está sendo uma única relação. Aí fala, professor, aqui está faltando. Aqui não importa. Aonde chega a seta pode faltar. Mas onde partem a seta não pode faltar. Tá? Onde parte a seta, de onde está partindo a seta, todos têm que participar uma única vez. Tá certo? Aí a pergunta, mas aqui, professor, no conjunto B está recebendo duas setas. Pode. No conjunto B pode, né? Ou podem receber mais de uma seta. Tudo bem? Só que no conjunto A, de onde parte a seta, tem que participar uma única vez. Olha aqui, ó, uma única vez, uma única vez. Tudo bem? Beleza? Só para entender, vamos imaginar o seguinte, que o conjunto A sejam os filhos e aqui sejam os pais. Tá? Então, um pai pode ter dois filhos. Ok? Beleza? Agora, um filho não pode ter dois pais. Lógico que você pode perguntar, mas e o padrasto? E aí, assim por diante. Bom, pai biológico. Tá entendendo? Beleza? E nessas outras aqui, nas figuras aqui, 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Isso aqui é apenas uma relação. Tá? Refere-se a apenas uma relação. Mas não é função. Por quê? Vamos analisar essa primeira aqui. Essa primeira. Dá de perceber que aqui o conjunto A, esse elemento do conjunto A não participou? Todos os elementos do conjunto A têm que participar uma única vez. Tá ok? Então, como isso aqui não participou, então isso aqui não é uma função. Nessa outra aqui, vamos lá. Dá de perceber que no conjunto A, esse elemento que participou mais de uma vez, não pode participar não, tem que ter uma única vez. Tá certo? Como falei para você da forma de brincadeira, conjunto A, de onde parte a seta, são os filhos, e o conjunto B são os pais. Dá de perceber que esse filho aqui tem dois pais? Não pode não. Pai biológico, tá certo? E essa outra aqui também não é função. Porque esse único elemento do conjunto A, de onde parte a seta, está partindo a seta, está tendo três relações com o conjunto B. De uma certa forma, aqui é o filho. Um filho não pode ter três pais. Ok? Então, essas três de baixo não caracterizam função. As três de cima, que são essas aqui, são características de função. Vamos colocar agora exemplos numéricos para entender melhor. Essa aqui, exemplo de número 1. Dados os conjuntos A, elementos 1, 3, 4, 6. Conjunto B, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 11. Vamos definir uma função de A em B. Ou seja, esta relação aqui, ó, f de A em B, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Bom, só que tem um detalhe, em que cada elemento x ao seu valor diminuído de 1. Aqui, ó, a cada valor de x diminuído, ou seja, menos 1. Essa, então, é a nossa função.
Outra coisa interessante entender é o seguinte, ó, vamos só entender, ó. Eu posso colocar y, tá? Porque são os elementos do conjunto B, ou posso colocar f, vamos aprender a falar f de x. Aí fica a critério, tá? Aí a pergunta, os dois são iguais? Sim. Alguns preferem colocar y, outros colocam f de x. Bom, então y, tá vendo aqui, é f de x. Por quê? Aqui, y está em função de x. Está em função, está dependendo, tá? Beleza? Vamos colocar assim, quer ver? Vamos colocar um pequeno exemplo rapidamente aqui para começar o nosso do livro. Se eu colocar assim, 2x mais 1. Quanto que vale y? Nós não sabemos. Por quê? Porque depende de quanto que vale esse x. Quanto será o x? Vou imaginar o seguinte. Qual que é o valor de y? Vamos colocar um x aqui, x igual a 3. Aí fica 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aí o y será 7. Perceberam o que eu falei? Eu coloquei o valor de x um valor para encontrar o y e fiz o cálculo. Então o y depende de qual valor você coloca para x. Tudo bem? Nessa aqui, vamos lá. Nós temos dois conjuntos, já mencionado. Essa, então, é a relação matemática. Tudo bem? Aqui foi colocado uma tabela. Os valores 1, 3, 4 e 6. Justamente os elementos do conjunto A. Olha aqui, ó, 1, 3, 4, 6. Aqui é uma coluna de y. Só que não são todos os valores do conjunto B. Não são, não. A pergunta é por que não? Porque isso aqui será colocado nessa expressão. Quer ver? Vamos colocar lá. Quando x for igual a 1, você volta aqui. Ó. 1 menos 1 dá 0. Então aqui é 0. Quando x for igual a 3, você coloca para cá. 3 menos 1, 2. Olha o 2 aqui. Quando x for igual a 4, coloca então, no lugar de x, coloca 4. 4 menos 1, 3. E quando x for igual a 6, nós colocamos para cá, no lugar de x, 6. 6 menos 1, 5. Aí está o 5. Tá certo? Então, 1 vai para 0. Aqui está, 1 vai para 0. Aqui é o conjunto B, tá? São todos os elementos do conjunto B, que são esse conjunto aqui. Tá? Todos os elementos. 1 vai para 0, então 1 vai para 0. 3 vai para 2, aí 3 vai para 2. 4 vai para 3, aqui 4 vai para 3. E o 6 vai para 5. Olha lá, 6 vai para 5. Então, esse conjunto aqui, de onde está partindo a seta, é chamado de domínio da função lá em cima, ó, df. Aqui está, ó. Df é o conjunto A. Você pode colocar os elementos ou pode colocar apenas o conjunto A. É a mesma coisa. Agora, CDF, está lá em cima. CDF, contra-domínio da função. Que é isso aqui, né? CDF. O CDF é o conjunto B. Todos os elementos do conjunto B. Aqui está, ó. 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 11. Ou pode colocar apenas o conjunto B. Tanto faz. Imagem da função, ó. IMF. Imagem da função. Tá ok? Imagem da função são os elementos de B que receberam as setas. Quem recebeu a seta aqui? Está aqui, ó, circulado de verde, né? Lá, 0, 2, 3 e 5. Ó. 0, 2, 3 e 5. Então, aí estão os elementos de uma função. Domínio, contradomínio e imagem. Tudo bem? Beleza? Bom, o conjunto imagem está contido no contradomínio da função. Pode colocar aqui, ó, contradomínio da função. Imagem está contido no contradomínio da função, ou seja, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Tudo bem? Beleza? Bom, o que fala aqui? Podemos perceber na função os valores de x e y. Pessoal, os pares de pontos são colocados primeiro assim, ó, primeiro x, depois y. Tá? É chamado de pares ordenados. Ordenados vem de ordem, primeiro x, depois y. Formam
as ordenadas. Aqui é 1 e 0, por quê? É isso aqui, ó, 1 e 0. Então, x vale 1 e y 0. 1 e 0, depois 3 e 2, fica 3 e 2. Lembrando mais uma vez, tem que seguir a ordem. X primeiro, depois y. O x são os elementos do conjunto A. São esse aqui, 1, 3, 4 e 6. Aqui, ó, 4 vai para 3, então fica 4 e 3. Tá certo? E o último aqui em particular, digo em particular, porque poderá ter futuramente mais ainda. 6 e 5. Ó, 6 e 5. Tá ok? Muito bem. Vamos verificar então essa próxima aqui. Exemplo número 2. Conjunto A, conjunto B. Considera a função f de A em B. Ou seja, são dois conjuntos. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Então, é uma função de A em B. Aqui, ó, é uma função, tá dizendo? Na tabela, então, os valores x e y. O x aqui são os elementos do conjunto A. O y são apenas alguns elementos do conjunto B. Mas podem ser todos os elementos do conjunto B? Sim, podem. Agora, dá de perceber que a lei de formação aqui é f de x, como eu falei para vocês, pode ser y também, é igual a 2x mais 1. Tá bom? Podemos falar lei de formação, tranquilo. Aqui dentro dos parênteses, tá vendo aqui? É o x. Então, ora você coloca menos 1, ou coloca o 0, vai substituindo, ó, ou 2, ou 3. Então aqui, se eu colocar 1 menos 1, fica f de menos 1, aqui está. Aí fica 2 vezes menos 1 mais 1, aqui está, 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 dá menos 1. Então fica assim, ó, menos 1 e menos 1. Aqui o valor que se colocou para x, e aqui o valor encontrado, que é o menos 1. Agora, eu vou colocar o número 0. Fica f de 0. F de 0 é igual a 2 vezes 0. Lembrem que esse aqui é 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Então fica 0 e 1. Essa tabela você vai colocar os valores encontrados aqui, ó. Tá? Lembrando que o resultado aqui é o valor de y, não é a mesma coisa. Como falei para vocês, né? O valor de y aqui é a mesma coisa de f de x. Tá ok? F de x. Tudo bem? Já mencionei com vocês. Bom, no lugar de x, vou colocar o número 2. Aí fica então 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então 2 e 5. Aqui, f de 3 é o terceiro elemento, é o número 3 do conjunto A. Aí fica f de 3, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aí fica 3 e 7. Este conjunto aqui, ó, menos 1, 0, 2, 3, que é o conjunto A, é o chamado domínio da função. Tá certo? Posso chamar de conjunto A, aqui em particular. O contradomínio da função é o conjunto B, é todo esse conjunto aqui, ó. Menos 1, 0, 1, 3, 5, tá ok? 7, 9, aqui está. É o próprio conjunto B. Agora, imagens da função são os elementos contradomínio que receberam as setas. É meio estranho falar. Onde está a seta, professor? Bom, de uma certa forma, são os elementos que estão aqui diretamente, ó. Os elementos do conjunto B, que teve uma relação com o conjunto A. Tá? Então será quem? Menos 1, 1, 5 e 7. Aqui está. Imagem da função são os elementos do conjunto B que teve uma relação com o conjunto A. Tá ok? Podemos representar então essa função no plano cartesiano. É o plano xy. Tá? Por pares ordenados da seguinte forma. Vamos só entender. Aqui é o conjunto A. Os elementos lá, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Conforme indicado aqui, ó. Menos 1, 0, 2, 3. Tá ok? E aqui, praticamente, são os elementos, não são apenas elementos do conjunto B.
Mas aqui foi colocado os elementos do conjunto B só para você relacionar. Menos 1, 0, tá ok? 1, só que o número 2 não aparece, mas tem que colocar na escala. É importante colocar na escala. 3, ok? 4 não está lá, mas tem que colocar na escala. Então, a pergunta é, o que significa isso aqui, professor? São os pontos. Como aqui, ó. Menos 1 e 1. X vale menos 1 e Y menos 1, ó. X vale menos 1, relacionando Y menos 1. Olha o primeiro par aqui. Tá ok? O outro agora aqui, vamos lá. 0 e 1. 0 para X e Y1. Aqui está então. 0, 1. Tá? O outro, 2 e 5. X vale 2, Y5. Ó, 2 vai para 5. Aqui está. E, em particular, o último ponto, ó, 3 e 7. X vale 3, Y7. Então fica 3, vai até 7. Então podemos representar isso diretamente em um plano cartesiano. Tudo bem? Beleza? Então, olha só. Vamos colocar para vocês apenas um conjunto, uma função, para entender melhor a situação nossa. Veremos agora exemplos da função definida de R em R, de R em R. Essa frase aqui, ó, funções definidas em R em R, nós podemos colocar assim, ó, f, dois pontinhos, de R, seta, em R, tá? Esse símbolo aqui representa essa frase aqui, funções definidas de R em R. Ou melhor, função de R em R. Aqui está partindo então a seta, então é o domínio. Aqui está recebendo a seta, então significa contra-domínio da função, ok? Aqui são 4, mas hoje ficaremos só nessa aqui, ó. F de R em R, tal que, já sabe, né? A barrinha tal que f de x igual a 2x. Tudo bem? Muito bem. Outro aqui, f de R em R, tal que f de x igual a x sobre 2 mais 1. E assim por diante. Tudo bem? Beleza? Bom, ficaremos por aqui. Agradeço a participação de todos. Até a próxima. Próxima aula nossa. Vamos partir dessa parte para entender melhor a relação de função. Um grande abraço. Até a próxima.